Ô de casa. Olá, pastor. Tudo bom, Hélio? Beleza, rapaz. Que bom ter você com a gente aqui, rapaz. Eu fico feliz de revê-los. Eles são aqueles que você me contou? Hélio, eu conheci você antes de conhecer você. Interessante. Eu ouvi, através de alguns colegas, né, alguns colegas pastores, um pouquinho daquilo que você desenvolvia, né, do seu ímpeto missionário, da sua vontade de estar sempre alcançando pessoas. Como foi que você se desenvolveu dessa forma? Como que você chegou à conclusão de que precisava discipular pessoas? Amigo, pastor, tudo aconteceu da maneira em que eu fui discipulado. Aos 12 anos de idade, eu morava na cidade de Tuntum e, incrível que pareça, eu não era adventista ainda, mas eu fui morar do lado da igreja adventista. E ali eu conheci a respeito da mensagem adventista, fui batizado, mas eu tive um mentor espiritual e que aos 13 anos de idade, ao ser batizado, eu comecei a sair com ele para dar estudo bíblico. E aos 13 anos de idade ali, eu comecei a ter paixão em ver pessoas ficando felizes, transformando vidas pelo poder da palavra. E aí ali eu comecei então a minha carreira cristã de fazer e reproduzir discípulo. E você chegou aqui em Sorriso em que período mesmo? Que ano? Eu cheguei em Sorriso aqui em 2009. 2009. Quando você chegou aqui, você foi direto para a igreja do Jardim Novos Campos? Isto. Como eu já morava próximo da igreja, então eu comecei a participar e frequentar a igreja de Novos Campos. Em 2010 eu comecei aqui no Novos Campos, no bairro Boa Esperança, o primeiro pequeno grupo, no caso, que eu comecei a liderar. Talvez tinha uns 2, 3 mais, não tinha uma rede assim, um coordenador que desse as diretrizes, tivesse ali coordenando, etc. Não tinha. Era bem simples mesmo. Era o começo de tudo ainda. Era o começo. Eu sempre percebi que pequeno grupo, a maneira de estar junto ali, tinha um potencial incrível. Só que em 2014 isso mudou a perspectiva para mais influente ainda. Foi quando eu senti na prática alguém cuidando de mim. Então você foi cuidado. Eu fui cuidado por alguém, de maneira intencional. Foi quando o pastor Gladstone, ele criou um protótipo na casa dele e convidou ali acho que umas 10, 12 pessoas e eu era um deles. E amigo, eu senti assim uma experiência diferente, porque eu sentia amado, eu me sentia cuidado, eu me sentia assim valorizado, eu me sentia assim pastoreado, alguém realmente que se importava comigo. E a experiência foi tal ponto que eu senti isso, que eu disse, rapaz, isso aqui realmente vale a pena reproduzir. Para mim foi impactante. Talvez eu falando para você, não sei se eu consigo transmitir o que eu senti. Mas então, como eu percebi que isso realmente fazia diferença, eu disse, eu vou fazer isso agora com mais intensidade e de maneira intencional. Você percebeu que funcionou com você? De maneira extraordinária. Depois que eu tive essa experiência com o pastor Gleides, de maneira mais intensa, eu comecei a trabalhar. E ali nós temos, por exemplo, pessoas que vieram, que a gente aplicou isso de maneira intencional. Lucas, Ângela, Rosenildo, Elane, nós temos aqui irmão Antônio, Luzilene, Cauã, enfim, uma série de pessoas que a gente trabalhou de maneira intencional, dando um estudo bíblico, tá? E trazendo para o pequeno grupo, que hoje são reprodutores. Um desses que você mencionou, desses nomes aí, é líder da igreja hoje também? É líder da igreja, ancião de igreja, tesoureiro de igreja, diretor jovem de igreja, diácono de igreja. Pessoas que foram se desenvolvendo no pequeno grupo. No pequeno grupo. Porque a gente trabalha no pequeno grupo também a questão dos dons e talentos. A gente enfatiza muito isso. Então, por a gente enfatizar tanto isso e trabalhar de maneira intencional para que de fato a pessoa possa reproduzir, então os resultados são extraordinários. Desse círculo de pessoas que você influenciou, teve alguma que assim
tem lhe acompanhado há muito tempo, que continua tendo um efeito assim, você continua tendo um efeito na vida dela mesmo hoje, e que começou, quem sabe, há muito tempo? Das pessoas que eu comecei, vamos dizer, de maneira intencional depois de 2014, o Cauã é o que tem mais tempo, tá? Porque o Cauã, em 2014, em 2015, eu conheci o Cauã, um garoto com 11 anos de idade, que estudamos a Bíblia há 2 anos, aos 13 anos, interessante, eu acho que, não vou dizer coincidência, que se foi isso mesmo, coincidência, foi a mesma data também, melhor, com a mesma idade também, que eu fui batizado. Olha só. Ou seja, aos 13 anos também, no congresso que teve de PGs em Sinop, ele foi batizado. Então, assim, o Cauã, hoje, de maneira intencional, que eu trabalhei depois do protótipo com o pastor Gleison, ele é o mais velho e que é líder hoje na igreja, inclusive líder jovem, desbravadores, líder de pequeno grupo, enfim, canta no coral da igreja, é um jovem bastante ativo na igreja e influente. Ele também é, por exemplo, um desses frutos que multiplicou no seu pequeno grupo? Multiplicou. Na realidade, a gente estava junto e o meu pequeno grupo em casa multiplicou e ele saiu daqui como líder para esse pequeno grupo, a qual tem até hoje na casa dele. Essa amizade que ele construiu comigo, esse sentimento de confiança foi fundamental, porque eu podia confiar nele no que eu precisasse. Eu sabia que no que eu precisasse, o conselho que eu quisesse, ele ia estar ali me ajudando. Então foi muito fundamental para que eu pudesse ter mais confiança também e ir junto com ele na igreja. Até que ele me chamou para o pequeno grupo. Aí eu comecei a frequentar. No pequeno grupo você sentiu mais à vontade, encontrou um ambiente de amigos? Até porque tinha outras crianças também, tinha outros adolescentes, eu podia ter um momento para falar, foi incrível ali. Você percebe que a influência do Hélio motivou você a desenvolver, quem sabe, o potencial de liderança? Você percebe que a caminhada com ele, né, o envolvimento com ele, possibilitou a você ser um líder como você é hoje? Com certeza. Como eu era criança, então eu tinha que me inspirar em alguém. E como ele estava sempre comigo ali na igreja, me levava para todo canto, para todos os lugares, estudos bíblicos, projetos, então eu via ele como alguém que eu pudesse imitar. Nunca imaginei que eu estaria sendo um líder hoje, para falar a verdade. Mas pela graça de Deus eu consegui. É o que eu tento fazer hoje, como diretor jovem, é tentar passar esse sentimento que eu tenho, de fazer coisa para Cristo, de fazer coisa para a igreja, de servir a Cristo de alguma forma, através dos nossos dons, que eles mostrem a Cristo na comunidade, aos seus amigos, na família. Esse é o meu objetivo. E esse senhor que está do seu lado, quem é? Esse aqui é meu pai. O rapaz que me cuidou da minha vida toda aí. Seu José, como que você percebeu que estava acontecendo uma mudança na vida do seu filho? Quando ele conheceu o irmão Hélio, aí eu vi a diferença, né? Vamos dizer assim, o carinho, o aconchego, a forma de tratar, a forma de levar a palavra. E aí eu vi a mudança, né? Então, a experiência que o seu filho viveu com o Hélio se tornou uma motivação para o senhor também tomar o mesmo caminho? Sim, sim. Até porque quando eu não tinha a decisão, que na verdade ele começou bem jovem mesmo, com 11 anos, 12 anos, 13 anos se batizou. E eu sempre estava do lado dele, para todos os momentos da igreja, qualquer motivação da igreja, qualquer coisa da igreja, eu estava junto com ele. Mesmo eu sem ser cristão, mas eu estava com ele, porque eu sabia que era o caminho a ser seguido. Eu não tinha decisão ainda, né? Mas eu sabia que era o caminho para ele. Uhum. E daí chegou um momento que eu percebi, eu digo, não, agora é a minha vez. Um dia de uma reunião de paz lá do Clube de Desbravadores, o pastor Felipe foi lá dar uma palestra, ler um texto, e eu não me recordo do texto que ele leu, sabe? Mas quando ele leu aquele texto, e ele fez uma pergunta, o que você está sendo para seu filho? Naquele momento que ele falou isso, parece que chegou uma coisa e pá! Eu digo, o que eu estou sendo para meu filho, cara? Hoje,
além de ir para a igreja toda quarta, todo sábado e todo domingo, eu no sábado, a partir de 2h30 da tarde, eu junto mais ele aqui, nós saímos dar estudo bíblico, fazer visita e sou apaixonado por um pequeno grupo e dar estudo bíblico. São as duas coisas que me movem hoje. Então quer dizer que o discipulado ocorreu de filho para pai? De filho para pai. Foi o contrário, em vez de ser de pai para filho, foi de filho para pai. Para mim, a maior satisfação é quando a gente chega na casa de uma pessoa que a gente está estudando a Bíblia com ele, e ele já diz assim, já estava com saudade de vocês. Isso para mim é uma gratificação muito grande, porque a gente vê que o trabalho da gente está evoluindo, está servindo. E assim, para mim, a satisfação maior é para mim, porque cada dia eu aprendo mais. O Lucas e a Ângela foram alcançados, então, através desse pequeno grupo? Através do pequeno grupo. Como que foi o processo deles? O processo do Lucas e a Ângela foi bem interessante, né? A gente... Pelo que eu entendi, é o palco das suas caminhadas de oração com as pessoas com quem você tem buscado discipular. Então, o fato de gerar comunidade foi, inclusive, fator decisivo para aumentar até mesmo a planta da sua casa. Com certeza.